Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando sobre mordomia, né? Mordomia. Estamos falando sobre Deus recompensa a boa mordomia. Deus recompensa a boa mordomia. Nós estamos distantes, mas nós estamos conectados. Amém? Conectados. Então é o seguinte, você que está aí agora, você tem a oportunidade de, antes de começar a mensagem, compartilhar, se inscrever, chama alguém para ouvir essa mensagem, que com certeza Deus vai falar ao seu coração de uma forma muito especial. Próxima quinta-feira nós continuamos com o culto da vitória e aos domingos 3 cultos. Mas vamos guardar a expectativa, porque no dia 4 estaremos de volta com o povo dentro da comunidade e nós celebramos juntos em nome de Jesus. Amém? Muito bem. A nossa série de mensagens nós estamos trabalhando uma vida mais que abençoada. E dentro do aspecto da vida mais que abençoada, o que nós temos? Nós temos a mordomia. Mordomia. Essa palavra mordomia, ela ganhou na nossa sociedade uma conotação meio ruim. Bem ruim. Porque quando a pessoa fala assim, nossa, fulano de tal está na mordomia, eu vou usar aqui a nossa ministra de louvor aqui, a Mara, eu chego e falo assim, nossa, hein Mara, você está numa mordomia, hein? Significa que ela está, folgada, na boa. Geralmente as pessoas conectam essa palavra mordomia o quê? A políticos, pessoas que vivem, na boa, sem se preocupar. Por quê? Mas essa conotação, ela está equivocada, muito equivocada. Porque a palavra mordomo, ela vem do original econômo, que significa que é aquele que toma conta daquilo que não é seu. Isso é a palavra mordomo. Nós vamos ver, por exemplo, numa mansão. Em uma mansão você tem um mordomo. O mordomo, ele tem a chave da despensa. O mordomo, ele toma conta dos funcionários. O mordomo, ele fala o que vai comprar, o que não vai comprar. Ele toma conta da manutenção. O mordomo, ele tem acesso a todos os cômodos da mansão. Mas ele não é dono. Ele toma conta. A mordomia é assim. Existe a mordomia da vida. A vida não é minha, ela pertence a Deus. Portanto, eu não tenho o direito de encurtar o propósito de Deus na minha vida por causa da minha falta de disciplina. Então, eu tenho que tomar conta da minha vida, da minha alimentação. Vocês dias atrás estavam falando ali sobre o cuidado com o exercício físico. Temos que cuidar. Por quê? O meu corpo é templo do Espírito Santo. A mordomia da família, por exemplo, os filhos. Você tem filho, né, Paulo? Deus confiou a você um filho. Ele não é seu, ele pertence a Deus. Olha a responsabilidade. Os dons. Eu vejo essas pessoas aqui, tocarem aqui na frente. Eu fico encantado. Porque essa força, essa energia, esse talento poderia estar sendo usado para uma outra coisa. Então a mordomia é isso. Hoje eu quero falar sobre mordomia financeira. Eu quero falar um pouquinho sobre bens. Eu quero falar um pouquinho sobre dinheiro. Olha só para você ver. Você sabia que existe na Bíblia aproximadamente 500 versículos relacionados à oração? 500 versículos relacionados à oração. Existe 500 versículos relacionados à oração. E é interessante, existe mais de 2.000 versículos na Bíblia relacionados a dinheiro e a bens. A patrimônio, a possuir. 2.000. Olha só, 16 parábolas de Jesus está relacionada ao quê? A dinheiro e a bens. Fala que Jesus confiou bens, Jesus confiou isso,
A forma como nós lidamos com o dinheiro revela com destaque quais são as nossas prioridades, quais são os nossos interesses, as nossas lealdades, a nossa afeição. A maneira como eu me relaciono com o dinheiro vai dizer sobre muitas outras coisas sobre a minha vida. E a Bíblia, ela é muito clara em mostrar, por exemplo, em Êxodo capítulo 13, verso 2, sobre a importância dos primogênitos, aquilo que é primeiro. Né? Em Êxodo capítulo 13, verso 2, as primícias. Em Malaquias 3, 8 às 10, ele fala dos dízimos pertencem a Deus. Então, Deus ele sempre vai trabalhar a questão daquilo que é prioridade, daquilo que temos e possuímos. Qual é a prioridade daquilo? É claro na palavra de Deus. Muitas pessoas questionam, pastor, devo entregar dízimo? Dízimo se aplica só no Velho Testamento? Como que é isso? Agora estamos no tempo da graça. Deixa eu dizer uma coisa para você: dízimo, contribuição, primícia. Nós temos que entender que isso está relacionado muito antes de Velho Testamento. Isso está relacionado a leis imutáveis de Deus. O que é um princípio imutável? Não depende de lei, não depende de graça. É aquilo que eu vou viver porque Deus estabeleceu. Nós precisamos entender, assim como não cobiçar. Pastor, esse negócio de não cobiçar, nós estamos no tempo da graça, né? Como que fica isso? São leis imutáveis, não muda. Diz que Abraão entregou dízimo a quem? A Melquisedeque. Existia lei? Não. Por quê? É um princípio que é imutável, né? Aí tem um detalhe interessante. O nosso relacionamento com Deus é por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e recompensa os homens que nele crê. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele ama recompensar os seus filhos. Ponto. Isso está claro na palavra. Essa é uma verdade sobre Deus, da qual muitos cristãos parecem não estar cientes. Deus ama recompensar. E quando nós estamos falando de recompensa, nós estamos falando de atuação. Nós estamos falando de uma ação que Deus me pede, e essa recompensa está relacionada à maneira como eu vou lidar com isso. Ele gosta de nos recompensar quando buscamos com diligência, por exemplo, a tua presença. Deus gosta de nos recompensar quando andamos nos seus caminhos. Deus gosta de recompensar o bom trabalho, ou seja, a boa administração. Em Mateus, no capítulo 6, é interessante. Diz que Deus nos recompensa quando oramos, quando jejuamos, quando damos aos mais necessitados. Em 1 Coríntios, nós encontramos que o que planta e o que rega tem um propósito. Cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Olha aí, o que planta, o que rega. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 8, cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. A questão é, realmente nós acreditamos que Deus tem o prazer de nos recompensar? E nós precisamos entender que, e ainda que estamos neste mundo, e às vezes nós cometemos equívocos, as pessoas pensam assim: eu estou passando por uma situação difícil, Deus está me castigando. Deus não é assim. Deus não fica olhando do céu para ver quem que entrega dízimo, quem não entrega dízimo, para ele mandar um raio na cabeça. Não é essa a relação que nós temos com Deus. Deus estabeleceu princípios, e muitas das vezes, onde nós enfrentamos conflitos, dificuldades, está 100% das vezes relacionada à nossa mordomia. Mordomia. Porque Deus deixou um princípio da semeadura. Deus sempre nos dará o quê? Para o nosso alimento, para a gente socorrer o necessitado e para a gente semear. Pensa em um agricultor. Ele plantou tantos hectares. Aí ele colheu todos os hectares da semente que ele plantou. Só que teve um detalhe.
Ele colheu tudo e usou tudo. Ele não deixou para semear. Ele vai ter a próxima colheita? Sim ou não? Não vai ter. Por quê? Porque muitas das vezes nós comemos a semente. E a lei da semeadura é um princípio imutável de Deus, é como a lei da gravidade. Ah, eu não acredito. Você acreditando ou não, esse princípio é uma lei imutável de Deus e ela vai continuar existindo. É uma lei. É como se fosse lei da física, lei da gravidade. Isso fica claro quando lemos as parábolas das minas em Lucas 10, os talentos. Agora, nós precisamos entender, Deus não vai nos dar mais recursos se quer somos fiéis a Ele. Como que Deus vai ampliar os meus recursos se eu não estou sendo fiel com aquilo que Deus me deu, no cuidado que Ele já me deu? Acredite, Deus está interessado em edificar o seu reino. Como que se edifica o reino? Como que nós enviamos missionários? Como nós construímos igreja? Como nós transmitimos esse culto que está acontecendo agora? Com recursos. Agora você acredita que Deus quer deixar todo mundo sem prosperar, empacado na vida? Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus quer que o empresário prospere, Deus quer que a Rúbia prospere no seu trabalho, na sua finança, o Márcio, o pastor Júlio. Não, Deus quer isso. Por quê? Porque Deus quer edificar o reino dele e Deus vai edificar o reino dele através dos recursos que nós temos. Então significa que Deus quer que a gente prospere. E eu quero deixar aqui 2, 3, 4 conselhos para você, que Deus falou muito no meu coração da importância da boa mordomia, porque Deus quer nos abençoar. A primeira delas é: não desperdice os seus recursos. Eu vou repetir. Não desperdice os seus recursos. Olha o que diz Provérbios 12, 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasia não tem juízo. Quem é que vai atrás de fantasia? Gente que participa de pirâmide, aposta, fica tentando procurar um jeito assim de ficar rico da noite para o dia. Ah, eu quero resolver minha vida numa semana. O que diz a palavra? Olha o que diz. Quem trabalha a sua terra terá fartura. Se os seus avós não acumulou para os seus pais, e os seus pais não estão acumulando para você, não é fácil ficar rico. Meu sogro acumulou para minha esposa, o meu pai acumulou para mim. Eles tiveram uma boa disciplina nessa área de recursos financeiros e entenderam o que é primícia de Deus. Olha aí. E quando eu falo ficar rico aqui, eu não estou falando para você ficar igual o Michael Zuckerberg aí, não. Eu estou falando rico assim, você tem a sua casa para morar, você tem o seu carro na garagem quitado, e essas contas de água, luz e telefone, você não precisa nem olhar para a cara deles, que isso cai em débito automático, você está tranquilo. Eu estou falando rico nesses termos. Porque olha o que a palavra de Deus diz aqui. Não desperdice os seus recursos. Jesus gosta de recompensar a boa administração. Deus te deu um carro. Aí o carro cabe 4, você coloca 8. Porque tem gente que é assim. Destrói tudo que vem na mão. Eu não sei como que acontece isso. Jesus gosta de recompensar a boa administração. Os maus administradores desperdiçam e perdem os seus recursos. Por outro lado, os bons administradores recebem sempre mais. Então Deus dá mais àqueles que demonstram confiabilidade e não dará nada para aqueles que administram de forma irresponsável os seus recursos e não sabem onde os seus recursos estão indo. Gente, eu já conversei com pessoas que o sujeito diz o seguinte: eu não sei onde vai o meu dinheiro. Você acredita que isso é uma boa mordomia? É eu chegar aqui nessa igreja e falar assim: eu não sei o que está acontecendo nessa igreja. Ué, que isso? Eu sou o pastor sênior dessa igreja.
Deus me confiou isso aqui, ó. Isso não é meu, Deus me confiou. Deus confiou ao pastor Júlio aqui, através da minha vida, a liderança desse louvor. O que é que eu vou fazer? Eu vou cobrar. Porque eu tenho que dar resposta àquilo que Deus me confiou. Então eu cobro o louvor, eu cobro a roupa, eu cobro o cabelo do povo que sobe aqui. Eu falei, viu? Você não pode subir aqui vestido igual você está fazendo faxina em casa. Porque para fazer faxina em casa, eu faço de um jeito. Agora, para subir no altar do Senhor para ministrar o louvor, eu subo de outro jeito. E qual é o meu papel aqui? Olhar isso. Como está, onde está, o que vai fazer, como vai transmitir, melhora isso. Às vezes eu sou extremamente chato, irmão. E eu tenho que ser, porque Deus me confiou algo que não é meu. Eu não posso vir pregar uma mensagem aqui para você e falar assim, irmãos, ó, eu não tive tempo, viu? Segura a onda aí, tenha paciência comigo. Péssima mordomia. Como os ministros de louvor não podem subir aqui e usar aquela expressão que se usava antigamente na igreja, né? Irmãos, eu vou cantar um corinho aqui, mas se eu desafinar, não repara não, porque é para Jesus. Bom, se para mim eu não gosto que desafina, para Jesus então não sei. Porque às vezes as pessoas esquecem que além delas estar cantando para Jesus, está cantando para mim. E vou dizer uma coisa para você, louvor ruim dentro de igreja é péssimo. Por isso que eu exijo. A conexão, você está diante de uma pessoa que faz algo excelente. Você fala, meu, que coisa maravilhosa. Que equalização de som. Parabéns, Rodrigo. O negócio, estava falando com o pastor, o negócio hoje aqui tá. Não é bom isso, irmão. Agora, Deus me confiou algo. Deus me confiou um patrimônio, Deus me confiou um salário, Deus me confiou um emprego, Deus me confiou recursos. Então, eu tenho que valorizar aquilo que Deus coloca na minha mão. Eu tenho que fazer o quê? A frase que eu usei aqui foi, eu não posso desperdiçar. A pessoa compra uma casa, a casa vale 300, depois de 8 anos a casa vale 80. Tudo destruída. É porta caindo, parede mofada, fedendo, porque não cuida. A Bíblia diz que os bens são herança do Senhor, que quando administrado com sabedoria, vira bênção na nossa vida. Essa semana eu fui visitar um casal e cada história que esse casal contou para mim tinha uma história de uma boa mordomia, porque eu cheguei e eu reparei, eu falei, que mesa top. E aí, gente, conversando, esse piso aqui, pastor, tem uma história, a gente fez assim. Aqui o balcão, a gente teve que derrubar, a gente fez assim, regulou assim, fez assim. O que é isso? Uma boa mordomia. Boa mordomia. Porque tem gente que é assim, você chega na casa, não tem um armário, não tem um tapete, um negócio caindo, despencado. Não é porque não ganha, é porque tem uma péssima mordomia. Não cuida daquilo que Deus dá. E aí o segundo princípio aqui é, haja sempre com sabedoria e responsabilidade. Em outras palavras, viva dentro do padrão que você possa pagar. Olha só, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se-á nas veredas do justo. A minha pergunta, você está fazendo o melhor que você pode fazer com aquilo que Deus te deu? Nós precisamos sentar, falar, deixa eu ver aqui. Será que isso que Deus me deu está frutificando? Está frutificando? Eu estava hoje fazendo uma reunião para recepção de novos membros. Tinha umas 30 novos membros, nós estamos recebendo, famílias. E eu estava falando para eles sobre a importância da mordomia, de valorizar aquilo que Deus nos dá. Eu fiz uma pergunta, quem aqui já foi atendido pela nossa pastora? Várias pessoas levantou a mão. Eu falei, como é que foi? Nossa, maravilhoso, eu saí assim. O que é isso? Ela está fazendo o melhor que ela pode fazer com aquilo que Deus confiou a ela, porque tem gente que não faz. Já imaginou?
A pessoa entra na sala para ser atendida pela pastora Márcia, e ela olha para a cara da pessoa, porque ela trabalha com essa questão do atendimento terapêutico, atendimento familiar, e ela olha para a cara da pessoa, e ela vai falar assim para a pessoa: filha, o negócio é o seguinte, você sabe, todo mundo passa por dificuldade, a vida é assim mesmo, confia em Deus, vai. É assim? Não, não é assim. Ela vai entender, ela vai compreender, ela vai dar ferramentas, ela vai falar o porquê que você tem que fazer, como você deve fazer, e se você não sabe fazer, ela vai te ensinar a fazer, ela vai pedir resposta daquilo que você fez, ela pede conta daquilo que ela pediu para você fazer, porque o discipulado e o cuidado verdadeiro, você tem que prestar conta. Às vezes a pessoa chega no meu gabinete, vamos lá, senta aí, o que você vai fazer essa semana? Eu pretendo fazer isso, tá bom. E como é que eu vou ficar sabendo o que você fez? Eu preciso dar explicação para o senhor? Opa! Eu estou aqui perdendo meu tempo? Eu quero explicação da sua vida, sim. Porque eu sou seu cuidador espiritual. Eu estou te dando direção na palavra. Mas você tem a responsabilidade de prestar conta para mim. Senão a nossa vida não muda. Eu tenho que prestar conta. Todo mundo tem que prestar conta. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte aqui, ó. Haja sempre com sabedoria e responsabilidade. Quais foram as primeiras instruções que Deus deu a Adão e Eva? As primeiras instruções que Deus deu a Adão e Eva relacionavam o quê? A mordomia. O que é que Deus disse para Adão e Eva? Sejam frutíferos, multipliquem-se, cuide desse jardim. Eu digo para você que está em casa, seja frutífero. Aquilo que Deus colocou na sua mão tem aumentado? Ou você é o tipo de pessoa, eu não sei o que está acontecendo, não. Eu não gosto de caminhar com gente que não sabe o que está acontecendo, porque se você não sabe o que está acontecendo, o que você está fazendo aqui? Chegar para o pastor Júlio, e aí, o que... pastor, não sei o que está acontecendo nesse louvor não, então o que você está fazendo aí? Empresário, o cara é empresário, Deus confiou ele numa empresa. E aí a pergunta, enquanto você está atrás do computador, quem que está com seus funcionários? Quem? Porque às vezes é assim, a pessoa não é uma boa mordomia. Já viu o empresário? Não para na empresa, viaja para cá, para lá, para cá, para cá, para cá, e viaja para lá, para cá. E a pergunta é, quem está cuidando disso? Se eu sou um pastor sênior dessa igreja, Deus me confiou esse rebanho e uma equipe de líderes, mas eu nunca estou na igreja. A pergunta é, quem está cuidando deles? Quem? Valorize aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque se você nunca sabe de nada, você está cuidando do quê? Não sabe? Não sei. O que é isso aqui? Também não sei. Vou ver. Não, valorize os seus dons. Agora, se nós somos bons mordomos, consequentemente, se nós não formos bons mordomos, consequentemente, limitaremos a nossa capacidade de ajudar pessoas e promover o reino de Deus. Você já imaginou, essa semana eu estava sentado com a liderança financeira dessa igreja, com a diretoria, e falei, senta aí, vamos conversar. O que foi, pastor? Recebi uma carta de uma igreja que está passando por dificuldades profundas. Igreja que tem pastor, igreja que tem família, igreja histórica. Olha aí a boa mordomia. Nós tivemos condição de socorrer uma igreja de forma substancial. Se nós tivéssemos uma péssima mordomia, nós teríamos condição de socorrer essa igreja? Quanta coisa no reino de Deus deixa de ser feita por causa da péssima mordomia? Entenda, Deus, Ele coloca e confia coisas na sua mão para que essas coisas possam prosperar, para que as coisas possam crescer, porque Ele quer usar a sua vida e os recursos que Ele tem confiado a você. Entenda isso. Nós não podemos limitar a capacidade de Deus agir, porque nós não estamos sendo bons mordomos. É por isso que nós queremos construir uma nova igreja, evoluir, crescer. Nós não podemos chegar aqui e se contentar. Nós temos assim, o que é que nós podemos melhorar? Se o ângulo da câmera exige, vamos colocar uma girafa aqui para melhorar esse ângulo da câmera, vai melhorar a transmissão da palavra, então vamos colocar. Vamos afastar tudo tem que procurar
Por quê? A pessoa ela vai chegar aqui, o que ela vai observar? Esse lugar tem gente responsável por isso. Aí olha o louvor, você sobe aqui, só de eu olhar essa plataforma aqui, eu já sei que tem gente cuidando. Cada fio no seu lugar, cada coisa apertadinha, cada instrumento, todas as marcações, tem gente cuidando. Você chega em uma casa de família, aí você bate o olho e você sabe se ali tem liderança e tem mordomia, se não tem. Tudo bagunçado, tudo lascado, tudo quebrado, tudo largado às traças, tudo de qualquer jeito, sabe? Ah, esse jeito tá bom, dessa forma tá boa. Não. Precisamos valorizar. E aí tem um terceiro princípio aqui. Aprenda a poupar para enfrentar situações inesperadas. E aí tem uma frase que eu aprendi com um pastor. Não aumente as suas despesas conforme aumenta o seu salário. José nos ensina sobre isso. José nos ensina sobre a boa mordomia da vida em tempos de vacas magras. Olha o que diz Provérbios capítulo 21, verso 20. Que coisa maravilhosa. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Lembra do princípio da semeadura? Eu não posso comer tudo que vem na minha mão. Por quê? Eu vou quebrar o ciclo. Eu vou romper o ciclo do princípio da semeadura e da colheita. Tem gente que sempre come tudo aquilo que vem, gasta tudo aquilo que tem, destrói tudo aquilo que tem. Vem uma crise, ele não tem. Agora, existem pessoas que fazem como José. No tempo da abundância, o que José fez? Guardou. Não foi isso? E no tempo da fome, o que José fez? Doou. Isso é um princípio da palavra de Deus. Deus é constante, o mundo não. Mesmo as pessoas que possuem muitos recursos e posses estão sujeitas a sofrerem frustrações em suas vidas financeiras. Em outras palavras, a situação econômica do nosso país pode mudar e tem altos e baixos. Gente, vamos fazer uma reflexão aqui, uma jornada aqui dos nossos presidentes? Quem lembra aqui do Tancredo Neves? Entrou no lugar, Tancredo Neves, Itamar Franco, entrou no lugar do Tancredo Neves, não foi isso? O Itamar. O Collor entrou no lugar? Sarney entrou no lugar do Tancredo, lembra? Collor entrou no lugar do Sarney, depois entrou Itamar Franco, depois e vai... O que nós vimos em toda essa jornada de Brasil? Sempre nós teremos os altos e os baixos, é um ciclo. Tempos de prosperidade e tempos de escassez. Tempos de prosperidade, tempos de escassez. Quantas vezes nós já não vimos nesse país o quê? Tempo que o carro sai na rua procurando funcionário e tempo que não tem emprego. Eu já vivi aqui nessa cidade para ver o carro com alto-falante na rua. Nós estamos contratando vendedores, o que é isso? Tempo de fartura. Eu não sei você, Paulo, você está naquele tempo de fartura, você está lá no trabalho e você recebe outras propostas de trabalho. O que é isso? Tempo de fartura. E existe tempo que a pessoa vai dizer o seguinte: eu preciso tomar muito cuidado, porque nós estamos no tempo de escassez. Se eu sair dessa empresa, eu não sei se eu vou arrumar uma colocação. Não, talvez aconteça de ficarmos irritados com Deus, porque nós achamos que Deus não está cumprindo o seu dever para conosco. Mais ou menos assim: fiquei desempregado, Deus está me punindo. Deus não é assim, querido. Você já percebeu também que em tempos de crise, muitas pessoas prosperam? Por quê? Porque ela cumpre o princípio da palavra de Deus. Eu ganho, eu me alimento, eu ajudo o próximo e guardo a minha semente.
e semeio, e guardo. E o que acontece com essa pessoa? No tempo da crise ela vai estar o quê? Preparada, porque em tempo de crise, oportunidades acontecem. Olha aí. Não, Deus não está punindo. Mesmo que não tenhamos orado para saber se deveríamos gastar ou não nosso dinheiro, na maior parte das vezes, eu disse ali 100%, mas não. Na maior parte das vezes, sofremos as consequências das nossas escolhas. Nós escolhemos mal financeiramente, nós tomamos decisões erradas, nós não cumprimos os princípios da palavra de Deus, vivemos dentro de um padrão que nós não podemos pagar, agimos voltado para essa questão mais emocional e menos racional. E aí um momento difícil chega. Como? É assim, irmão, crente que crê nas promessas do Senhor, ele não semeia e guarda para o tempo difícil, ele semeia e guarda para desfrutar. Porque quando a pessoa fala assim, né? Você sabe, eu estou guardando porque a crise vai chegar. O que ela está fazendo? Ela está profetizando que tempo ruim vai. Você sabe, eu estou guardando porque você sabe, a enfermidade vai chegar, né? Nós não guardamos para isso. E nós não entregamos o dízimo para isso. Nós entregamos o dízimo e guardamos e fazemos a boa gestão da vida. Por quê? Porque Deus quer que nós avancemos, Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós possamos fazer coisas maiores. Ajudar mais pessoas, aumentar o reino, crescer o reino. Ter mais pessoas contratadas na área da comunicação, ter uma equipe pastoral maior, ter um templo maior. É para isso que nós estamos aqui. Para quê? Para levar o evangelho. Eu estava parando um negócio. Você já parou para pensar que nessa pandemia nós já distribuímos mais de 15 toneladas de alimento? Amém? A Bíblia não diz assim que é mais bem-aventurado dar do que receber? Ajudamos igrejas, pastores. O que é isso? Se nós não fazemos a boa mordomia, o que acontece? Não, nós precisamos buscar orientação divina. A maior parte do estresse, da preocupação e da ansiedade que há no mundo e nas famílias é causada pela falta de exercer uma boa mordomia. Dinheiro é um assunto espiritual ou não? É assunto espiritual. Porque dinheiro tira a paz, dinheiro tira a alegria, dinheiro tira o sossego. Mas dinheiro também traz muita coisa. Dinheiro traz alegria, dinheiro traz paz. Dinheiro traz riqueza para a nossa vida. Que tipo de riqueza? Qualidade de tempo com a família. É o dinheiro que pode proporcionar isso. Mas o dinheiro não é a riqueza, o dinheiro é a ferramenta. O dinheiro pode me dar uma condição melhor para que eu possa ter um tempo de qualidade com as férias com a minha família. Qual é a riqueza? A família e as férias, o tempo de qualidade. O dinheiro é a ferramenta. O dinheiro pode me dar paz. Porque se eu faço uma boa mordomia e eu não tenho que ficar preocupado todo mês, se eu vou... O que é isso? Paz. E aí o que acontece quando nós fazemos a boa mordomia? Olha o que diz aqui. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Amém, querido? Você que está em casa, você quer isso sobre a sua vida? Aplique esses princípios na sua vida. Deus realmente quer nos abençoar, para que possamos abençoar outros. Porém, isso só será possível, como vimos no começo, se decidirmos ser bons mordomos das bênçãos que o Senhor nos confiou. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, eu gostaria de fazer algumas perguntas e algumas reflexões. Você concorda comigo, você que está em casa, que a má administração pode nos impedir de sermos eficazes no reino de Deus? Você concorda comigo que a má administração na minha vida, na minha família, na minha casa, pode impedir
de algo maior acontecer no reino de Deus? Aliás, através até do meu testemunho de vida. A pessoa chega na minha casa, meu carro todo quebrado, todo lascado, todo desmantelado, minha casa suja, não tem administração, não tem gestão. Aí aquela pessoa chega na minha casa, pastor Márcio, vai falar, viu? Esse cara aqui, ele é um servo do Senhor. Eu acho que esse Senhor não está ensinando muito bem esse servo. Ou o Senhor está ensinando e esse servo não está prestando atenção no ensino. Então, outra coisa, ajuda. Você já imaginou? Uma pessoa procura ajuda e você não tem, não é fácil, né? Por outro lado, você tem algum testemunho para compartilhar de uma recompensa que o Senhor lhe entregou, fruto de um coração que preza pela boa mordomia? Eu tenho muitos, eu tenho. Você tem, Joesa? Eu tenho muitos. Aliás, eu tenho muitos testemunhos extraordinários da vida do meu pai. Meu pai, um carroceiro e um guarda noturno, mas o que ele era um bom mordomo das finanças. Meu pai, com 10 filhos e muitos pequenos, ele nunca deixou de saber claramente o que era primícia, o que era de Deus, o que era dele. E mesmo aquilo que ele era dele, ele administrava como? Com sabedoria. E qual foi o fruto? O fruto foi filhos prósperos e tementes a Deus. A maior riqueza que meu pai deixou foi o ensino do princípio da semeadura e da colheita. Nós precisamos orar e pedir para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para sermos bons mordomos. Eu quero dar uma lição de casa para você e uma lição de casa para mim. Essa semana, observar tudo aquilo que Deus tem me confiado. Meu carro, lá em casa nós temos um carro, que é o carro do meu filho. Nós estamos sem carro nesse momento, mas a minha moto, eu tenho uma moto. A minha moto, o meu apartamento, o meu salário, aquilo que Deus tem me confiado nesse momento. Eu olhar com muito critério no presente e olhar no futuro e fazer a seguinte pergunta para mim mesmo: será que existe alguma área na minha vida, na área da mordomia, que eu preciso ou que eu posso melhorar? Como eu tenho administrado, como eu tenho gastado? Será de fato que eu tenho colocado a prioridade do reino de Deus na minha vida? Ou está vindo primeiro os meus desejos? Porque não é pecado ter desejo. Eu tenho desejo. Eu tenho o desejo de viajar. Eu tenho o desejo de conhecer lugares. Eu tenho o desejo de ter um carro bom. Eu tenho o desejo de morar em um apartamento maior. Isso não é pecado. Mas antes dos desejos vem o quê? Vem as prioridades e as necessidades. E às vezes transformar desejo em necessidade é uma coisa maravilhosa. Não é assim? Porque a Bíblia é o seguinte, que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Procure alguém que você admira pela boa mordomia, peça conselhos. Peça conselhos. Você olha a vida de uma pessoa, você fala, nossa, essa pessoa é um bom mordomo. Bom mordomo. Eu estava no culto das 7h30 da manhã, eu estava falando desse casal que eu fui visitar. E eu achei interessante essa visita que trouxe para mim uma percepção muito legal. Porque eles estavam falando da viagem que eles fizeram. E eles estavam falando como que eles escolheram a viagem. E depois eu fui para casa pensando, eu falei, teve mordomia até no momento de prazer com a família. Saber o que pode e o que não pode. E aí o que isso traz? Para o coração, paz. O chefe de família, ele usou uma frase muito interessante. Nós não realizamos nada na nossa vida que vai nos trazer dívida e conta para pagar mensalmente. A gente teve uma disciplina que a gente vive somente dentro de um padrão que a gente pode. Sabe o que é isso? A boa mordomia. Já imaginou? A pessoa, ela vai servir a Deus como? Tranquilo. Por quê? Porque está tudo em paz na minha vida. Tudo em paz. Quando eu observo os princípios da palavra de Deus, de entender que tudo é de Deus, e que Ele me confiou, eu tenho paz. Pastor,
eu posso entregar o dízimo e o resto fazer o que eu quiser? Não. Por exemplo, se você é cristão e você tem TV a cabo, o seu dinheiro não pode pagar pornografia. Ah, eu entrego o dízimo, mas aí você tem um canal de pornografia na sua casa. Você acha que vai ter bênção de Deus aí? Não vai. Porque Isaías 43 ele fala: não gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. Jogo de azar, pessoas que ficam tentando procurar uma mágica para ficar rico, apostas, não pode. Eu preciso entender que o princípio da mordomia é: tudo é de Deus. E eu tenho que administrar com sabedoria, porque eu administrando com sabedoria, Deus vai me confiar mais. Muitas pessoas nessa crise que eu conheço, você fala assim, mas entrou na crise. Por incrível que pareça, mas Deus confiou mais. Por quê? Porque essas pessoas estavam fazendo a boa mordomia. Eu quero convidar você que está em casa nesse momento, você que está aqui comigo no púlpito, eu quero convidar você à oração nesse momento. Porque se há uma área que o inimigo tenta nos roubar a tranquilidade e a paz, é nessa área dos desejos e na área financeira. Lembre-se, dinheiro não é maldito, dinheiro é bênção de Deus, que quando administrado com sabedoria, abençoa o reino de Deus. Eu quero orar com você em nome de Jesus, para que você tenha uma vida mais que abençoada. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós queremos nessa manhã agradecer pelo privilégio do ensino. A tua palavra diz, ó Pai, que quando aqueles homens chegavam diante de Jesus na tua casa, as pessoas ficavam admiradas pela maneira como Jesus nos ensinava. E nós nessa manhã estamos com a porção da tua palavra, recebendo do alto instrução para a nossa vida, para que nós possamos viver em paz, ter paz e viver conforme a tua vontade, para que nós possamos ser prósperos, ó Pai, em tudo, ó Pai, e a paz de Cristo que excede todo entendimento possa invadir o nosso coração. Sabemos que nessa área financeira nós não conseguiremos resposta para tudo, mas quando nós estamos no centro da tua vontade, a tua mão vem sobre nós com milagres sobrenaturais e extraordinários. Oramos agradecidos em nome de Jesus.